Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. As ações europeias e também os futuros americanos estão em forte alta no dia de hoje, depois de Trump ter feito declarações acerca das negociações com a China e também em relação ao presidente da Fed, Jerome Powell. Basicamente, Trump referiu que não planeia despedir Powell da Fed e que, apesar das ameaças anteriores, o que Trump quer é que Powell atue mais rapidamente na redução das taxas de juros. Também adotou um tom mais suave em relação à China, afirmando que a parte americana será muito simpática durante as negociações. No entanto, avisou que os termos do acordo poderão ser agravados se a China não cooperar. Já a governadora da Reserva Federal, Kugler, sublinhou os riscos económicos em curso relacionado com as tarifas e também a incerteza que isso provoca e reafirmou então a confiança do público na Fed e declarou que as expectativas de inflação permanecem bem ancoradas e que a inteligência artificial deve ser vista como um potencial motor de crescimento da produtividade e não como uma ameaça ao emprego. E, portanto, vemos aqui na Europa, então, grandes valorizações, sobretudo no setor dos semicondutores, setor também tecnológico, também o setor aqui automóvel, com a Tesla a valorizar aqui 6,9%, depois de ter apresentado resultados ontem após o fecho de mercado de 19,3 mil milhões de dólares, portanto menos 9% em relação ao ano anterior, mas com algumas boas notícias que levaram os investidores a ficarem positivos em relação à empresa, nomeadamente a tecnologia FSD e também a Robotaxi. Poderão ler em maior detalhe a notícia que foi publicada então esta manhã, precisamente sobre os resultados da Tesla, referentes então ao primeiro trimestre de 2025. Olhando aqui para o Market Watch, conseguimos ver então aqui valorizações expressivas da maior parte dos índices, em torno dos 2%, depois de uma sessão asiática também positiva e com os futuros americanos também a perspectivarem uma abertura em forte alta, a abrir então com um gap em alta e, entretanto, agora no curto prazo a corrigirem um pouco, mas com valorizações já em torno dos 2% e o Nasdaq em particular valorizar mais de 2,5% no dia de hoje. Olhando para o calendário económico, tivemos aqui vários dados, então, do PMI na zona euro, portanto, França e Alemanha. Basicamente, a grande surpresa é para o PMI de manufatura que saiu acima do esperado, o de serviços, tanto em França como na Alemanha, como também na zona euro como um todo, saiu, então, abaixo do esperado. No Reino Unido, também surpresa para o PMI de serviços, que saiu não só abaixo do valor anterior, do valor de março, mas também abaixo dos 50, nos 48,9. Da parte da tarde teremos aqui dados também do PMI industrial e de serviços referente ao mês de abril nos Estados Unidos, os inventários de petróleo do EIA às 15h30, em que se espera um valor de menos 0,8 milhões. Recordar que ontem o API esperava um valor de 1,6 e saiu nos menos 4,5 milhões. E teremos também aqui declarações de Bailey, do Banco de Inglaterra, às 17h30. Olhando aqui para os índices, começando aqui pelo mercado europeu, cá está então a recuperação forte nos índices. O DAX continua aqui a aguentar esta linha de tendência ascendente, que serve de suporte para já à cotação. O IBEX também aqui a recuperar um pouco. Reparem como também abriu aqui com um gap em alta, está agora a consolidar. O CAC também abre com um gap em alta, está muito próximo dos máximos feitos aqui no dia 10 de abril, nos 7.515 pontos. O FTSE, apesar dos maus dados do PMI de serviços no Reino Unido, também abriu com um gap em alta, não veio fechar o gap ainda, está agora numa fase de consolidação, e também aqui o Eurostoxx 50 a recuperar e encontrar agora, eventualmente, aqui resistência na zona dos 5.090 pontos. Os futuros americanos muito fortes, reparem aqui que o S&P 500 quebrou esta linha de tendência descendente de curto prazo, de médio prazo, aliás, portanto, em vigor aqui desde o dia 10 de abril, e, portanto, terá dado aqui um sinal bullish. A última vela horária fechou, então, acima da linha. Esta vela fecha também daqui a cerca de 18 minutos, também está a negociar acima da linha, vamos ver, mas, para já, perspectiva, então, que possa continuar a subir no dia de hoje. Também o Nasdaq, a mesma coisa, reparem, portanto, também quebrou aqui esta linha de tendência descendente, que levava aqui já vários pontos de toque.
e está agora a corrigir também um pouco no curto prazo, mas a tendência mantém-se claramente de subida. Também a mesma coisa para o Dow Jones, bastante bullish, e Russell 2000 também a negociar em alta, portanto abriu também com um gap em alta e está agora a consolidar, e temos então o VIX a cair para a zona dos 25 pontos. Olhando para o mercado cambial, hoje temos aqui um dólar que abriu com um gap em alta, mas neste momento perde força em relação à maior parte das divisas. Temos um euro muito forte no dia de hoje, apenas superado pelo AUD. O AUD é a moeda mais forte e temos também o NZD forte. Portanto, AUD, NZD e euro, as moedas mais fortes. CAD, dólar e libra, as moedas mais fracas. Olhando para o mercado Forex, começando aqui então pelo dólar index, reparamos que abriu então com um gap em alta, aqui na zona dos 99,30, já veio fechar o gap e agora esta zona de fecho de gap poderá funcionar outra vez como suporte e podemos ter aqui a continuidade do movimento altista no dólar index. O dólar reagiu aqui em alta neste suporte dos 1,13 de curto prazo. O cable também aqui continua a recuperar, apesar dos maus dados do PMI de serviços. Temos o AUD muito forte, aqui a levar o euro AUD para baixo, e temos também aqui o NZD, o USD, bastante forte. O Yen hoje está lateral, portanto, euro-Yen lateral, como podemos ver, Libra-Yen também lateral, e o dólar-Yen recupera aqui um pouco na zona dos 140. Também aqui o dólar franco suíço, depois da forte queda, está agora em fase de consolidação. Olhando para as matérias-primas, o petróleo ontem atingiu então aquele target do cabeça e ombros, foi o trade da oportunidade do dia de ontem. Agora, depois de atingir esse target, está a consolidar. O gás natural mantém a tendência de queda e o ouro ontem também numa grande queda, depois de fazer aqui um cabeça e ombros, reagir em baixa e esta madrugada abrir com um gap em baixa monstruoso, a atingir o target e agora a recuperar aqui um pouco. Olhando para o mercado de criptomoedas, a Bitcoin também em destaque, a superar aqui a resistência dos 91 mil dólares e a dar aqui um sinal bullish muito forte, portanto, eventualmente poderemos ter a Bitcoin novamente a vir testar aqui os máximos nos 108 mil. O Ethereum, apesar de fraco, também a recuperar bastante, para os 1790, e aqui a Solana também em forte recuperação e a ultrapassar aqui o último máximo relativo feito no dia 24 de março. Esqueci-me apenas de ver aqui as matérias-primas agrícolas, com destaque aqui para o café, que parece estar a ultrapassar novamente esta resistência. O milho e o trigo recuperam um pouco. E também aqui o açúcar, temos vindo aqui a acompanhar com a possibilidade de estar aqui a formar um cabeça e ombros, reagiu novamente em alta aqui nesta zona de suporte. Bem, por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.